Bom dia, pessoal do segundo ano. Sei que vocês não estão aqui presentes, né? Mas vocês irão assistir esse vídeo depois. Assim, eu espero. Eu estou gravando para vocês a devolutiva da aula 19 e falarei um pouquinho sobre o formulário da aula 20, tá? Essa semana é um pouquinho diferente, né? Não vai ter participação de vocês nas lives, mas terá esse vídeo para vocês assistirem depois. E aí eu vou tirar também a foto das respostas da lousa e eu mando para vocês também. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, depois que assistirem o vídeo, é só me chamar, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui na lousa para vocês. Na aula 19, nós falamos sobre adverbs of intensity, né? Que são advérbios de intensidade, né? Quando você dá intensidade a algo. E aí eu pedi para vocês, no exercício 1, foram 2 exercícios, né? O 1 era para vocês desembaralharem as palavras e formar uma frase com um advérbio de intensidade. O 2 era para vocês escreverem algumas frases. Eu li as frases que vocês fizeram, né? Achei muito bom, mas depois eu comento sobre isso. Então vamos lá. A frase A, como que vai ficar? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 frases. A primeira frase fica: It's very cold in the winter. Né? Está muito frio no inverno. A frase B. Aí depois vocês olhem direitinho como vocês fizeram, né? Se está certo. It rain a lot in the spring. Chove bastante na primavera. C. It's pretty windy in New York City. New York City. Tem bastante vento, né? Tem muito vento, muita ventania em Nova York, na cidade de Nova York. A D. It's fairly cool in Quito. É um lugar, tá? É bastante fresco em Quito. Aí. It doesn't dry very much in the season. Esse in the, uma aluna perguntou assim, nossa, mas professora, eu me confundi porque tinha muito in. In não significa dentro? Sim, o in ele significa dentro, né? Ele sozinho e no outro contexto. Mas esse in the, ele tem o significado de no e na, tá? Ó, não é muito seco na estação. Então, é na estação. Então, esse in the ficou na estação, tá? A G. It snows a bit quiet em Canadá. Então, ó, neva um pouco em Canadá. E a última frase do desembaralhe. It's extremely hot in Bangkok. Então, é extremamente quente em Bangkok, né?
Então, essas foram as frases para desembaralhar. Lembrando, só vou colocar aqui para vocês entenderem melhor quais são os advérbios de intensidade, né? Que aqui é o caso do very, o caso do a lot, do pretty, do fairly, very, a bit e extremely. Esses são os advérbios de intensidade, que dá intensidade a algo, né? A maioria significa muito, só que cada um com menos ou mais intensidade. Então, são essas frases. E eu passei para vocês também escreverem frases com os advérbios de intensidade, que eram very, true, de bastante, né? Really, so e extremely. E essas frases eu corrigi no individual, para ver se estava certo ou não, tá bom? Então, aqui a gente está falando sobre a aula 19. Vamos falar sobre a aula 20, que é sobre if close. É bem legal também. Aula 20, if close. Que são nada mais que orações com if, né? E existem 4 tipos de if close, que é a zero conditional, a first conditional, a third conditional e só, né? Se começa com a zero, são 4. Eu confundo, porque na minha cabeça fica 4, eu acho que vai até a forte, mas não é, tá? Então, são orações condicionais utilizadas em diversas situações e sempre vêm acompanhadas pelo if. Então, esse if nada mais é que ser, por isso que é uma condição. E aí eu vou falar de cada uma delas. Nessa aula 20, eu falarei de duas if close, que é a zero conditional e a first conditional. No próximo formulário, eu falo sobre a third, sobre a second e a third, para não ficar muita coisa para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a zero conditional. Vou colocar aqui bonitinho para vocês o que significa e qual é a fórmula dela, né? Porque tem uma fórmula para ficar mais fácil. Então, zero conditional. Que é o fato que vai acontecer. Fato que irá acontecer. Certeza que irá acontecer. Como que é a formulação dela? Como que é a fórmula dela? Vai ser simple present mais simple present. Essa é a fórmula. A gente seguindo a fórmula fica bem mais fácil. Então, vamos lá. Vou fazer uma frase, um exemplo aqui para vocês sobre a zero conditional. Exemplo. Então, todas começam com if. If you stand in the rain, you get wet. Olha lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, são duas orações, tá? São orações com if. Uma oração aqui, antes da vírgula, e outra oração depois da vírgula. Eu tenho que saber que esse zero conditional tem que sempre estar simple present, simple present. Olha aqui, ó, simple present, e a outra frase simple present. E lembra que eu falei que é um fato que virá acontecer? Porque, ó, se você ficar em pé na chuva, você irá se molhar. Isso é fato, vai acontecer. Se você ficar na chuva e estiver chovendo, claro, né? Se você vai ficar na chuva, não é uma previsão. Vai acontecer. Se você ficar em pé na chuva, você irá se molhar. Acho que dá para colocar mais uma. Vou colocar mais uma aqui. If you hit ice, it melts. Olha lá. Presta atenção. Nas duas orações. As duas têm que estar simple present, simple present. Então, aqui, ó, simple present, simple present. Se você esquentar o gelo, ele vai derreter. Não tem como fugir disso. Então, aqui nós temos a zero conditional. O que é zero conditional? É um fato que vai acontecer.
a fórmula dele, simple present mais simple present. Agora vamos falar sobre a first conditional. Então vamos lá. First conditional. São sobre as duas que eu irei falar com vocês. A first conditional é uma decisão, é você que irá tomar, tá? Decisão. Já sei que é uma decisão, agora eu tenho que saber qual é a fórmula dele. Sempre será simple present mais simple future. Essa é a fórmula da first conditional. Vamos aos exemplos, para vocês entenderem melhor. Exemplos, vou colocar 2 também, ok? Então, primeiro exemplo. If it rains, presente, we will cancel the trip. Eita, letra bonita. Trip. Olha lá. Se chover, nós cancelaremos a viagem. Então, é uma decisão que irá tomar. Se caso chover. Se não chover, ela não vai tomar essa decisão. A pessoa não vai tomar essa decisão. E aí eu analiso aqui, ó. A primeira frase, lembra que eu falei que são duas frases? Uma antes da vírgula, uma depois da vírgula. Se chover, está no presente. E aqui, ó, futuro. Simple future. Nossa, eu coloquei simple futuro. Simple future, que é indicado pelo will. Tá? Então, essas são as duas clause, as duas frases. Se chover, nós cancelaremos a viagem, uma decisão. Próxima frase. If you study, you pass. You will pass the exam. Então, ó, primeira análise. Simple present, simple future. If you study, you will pass the exam. Se você estudar, você passará no exame. Então, uma decisão sua. Se você não estudar, você não passará. Mas se você estudar, você passará no exame. Então, só relembrando, aula 19, nós tínhamos, era sobre advérbios de intensidade. A TH era para vocês desembaralharem as palavras e formar a frase correta de acordo com o advérbio. O exercício 2 era para vocês escreverem frases com very, to, really, so, extremely. Aula 20, nós estamos falando sobre if clause, né? Com if. Falei para vocês que existem 4, que é a zero conditional, a first conditional, a second e a third. Hoje, comentei com vocês sobre 2. Zero conditional, que é um fato que irá acontecer, que é simple present mais simple present. First conditional é uma decisão, que é simple present mais simple future. Então, essa é a devolutiva de hoje. Isso será colocado no formulário para vocês, no próximo formulário da aula 20. Assistam e se tiver qualquer dúvida, me chame, ok? Obrigada.